Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade dá início às conversas de 2021, fazendo votos que seja um ano bom, um ano melhor que foi 2020 e que isso que passou seja de aprendizado, sirva de aprendizado pelas nossas vivências do próximo ano e principalmente para quem trabalha com o turismo e para quem gosta de viajar, que seja um ano melhor. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, muito pertinente, que é o assunto que é viajar com crianças, né? As dificuldades e as delícias que é viajar com os nossos pequenos. E para nos ajudar hoje, né, nessa conversa, estamos recebendo a Laura Denardi. Olá, Laura, obrigada por ter vindo. Tudo bem. Que é psicopedagoga, que tem um vasto currículo, né, na área educacional e que também é mãe, né? Então, Laura. Então, Aline, fiquei bem feliz com a possibilidade de vir conversar contigo, né? Porque a gente já tinha conversado algumas vezes sobre essas questões, né? De viagem, de crianças, né? Porque são situações que quem tem filhos é uma situação que todo mundo já passou, né? De ter filhos pequenos e não saber se leva ou se não leva para viagem, para onde viajar com filhos pequenos, enfim, tem tanto assunto para se abordar nesse tema que a gente achou muito interessante conversar sobre isso, né? Porque é sempre uma incógnita, né? Uma dúvida que as mães, né? Ou a família tem. Levo, não levo? Ele vai lembrar, não vai lembrar, né? Mas então, eu gostaria de começar te perguntando se tem uma idade adequada ou que se indica para uma criança começar a ter uma pequena experiência pelo mundo ou fora de casa. Bem interessante essa pergunta, Aline, porque o que eu gostaria de iniciar comentando com relação, por exemplo, aos bebês quando eles nascem, tem uma situação muito específica com relação à vida dos bebês que eu acho que é importante os adultos saberem a respeito disso. Eu queria começar falando sobre essa questão, porque se a gente se imaginar e se colocar no lugar de um bebê, né? Ele passou 9 meses, né? 8, 9 meses na barriga da mãe, um lugar quentinho, seguro, um lugar protegido, ele só tem esse contato mais intenso com a sua mãe. De repente, a partir do nascimento, então ele sai desse ambiente que é escuro, quentinho, que é líquido, e ele vai para o ambiente onde tudo para ele é novidade. Isso é uma informação muito importante que os adultos precisam se colocar um pouquinho no lugar do bebê, entender que quando o bebê nasce, na verdade, tudo, exatamente tudo o que está no entorno dele é novo. E quando eu digo que tudo é novo, ele vai precisar de um tempo para ele ir se acostumando. Primeiro com esse ambiente externo, né, que é um ar que ele vai respirar. Ele vai ter que se acostumar que ele não está mais naquela posição dentro do útero materno, ele está solto, né? A questão das luzes, a questão do colorido, das vozes, né, das pessoas que estão ali ao redor dele, é uma situação nova para ele, porque é mais a voz materna ali que ele reconhecia, né? Então são muitas coisas para um bebê dar conta, e eu acho bem interessante as pessoas terem um pouco de cuidado, os adultos, essa é a minha opinião, assim como psicopedagoga, que eu trabalho com bebês também, ter um pouco de cuidado, por exemplo, levar crianças muito pequenininhas, 1 mês, 2 meses de vida, por exemplo, no shopping. O shopping eu acho um lugar assim, um tanto agressivo para um bebezinho pequeno. Pela quantidade de informações que... São muitas informações. Eu não sei vocês, mas eu sou adulta e quando eu vou para o shopping, eu volto muito cansada, porque é muita informação. São muitas pessoas circulando, são muitas lojas, uma atrás da outra, a gente não tem um respiro para o nosso cérebro descansar. É uma loja emendada na outra, aqui é uma informação, depois na próxima é outra informação, e assim segue. Então, são muitos estímulos para um bebê pequeno, e isso muitas vezes pode causar até algumas questões assim de incômodo nesse bebê, né? E também tem a questão vacinal, né? Que ele imunologicamente ele ainda não está preparado para alguns, enfim, patógenos, né? É verdade. Tu sabe que a minha pediatra, como tu bem mencionou, eu sou mãe, né? O Jorge tem 6 anos de idade. E a pediatra dele, assim, sempre foi uma pediatra muito atenta e que me lembrava muito desses detalhes. E ela orientou, inclusive, que até antes dos 3 meses de idade ele não fosse exposto a esse tipo de ambiente.
E eu consegui preservar ele nesse sentido. Então, o que a gente fazia? A gente fazia saídas, poucas saídas assim na rua, ao ar livre, né? Agora, esses ambientes, assim, por exemplo, restaurantes, shoppings, viagens mais longas, assim, eu me lembro que ela não recomendava pela questão de imunidade. E além da questão de imunidade, tem essa questão mesmo da constituição desse bebê, que tudo é muito invasivo para ele, né? Então, isso é uma informação importante, assim, que na medida do possível, se a gente puder esperar para fazer uma viagem mais longa, né, em lugares muito movimentados. Porque o período é pequeno, né? 3 meses, Exatamente. 5 meses, tem como né? esperar, né? Dá para esperar, né? Então, essa oportunidade de ser aos poucos, né? Esses estímulos para não ser de uma vez, né? E não ser, daqui a pouco, até traumático para a criança, né? E outra informação que eu acho bem interessante, assim, os adultos entenderem é que um bebê, até os 6, 7 meses de idade, ele na constituição psíquica dele, ele se vê muito ainda fusionado com a sua mãe. Por isso que a gente fala, os profissionais da área da saúde, assim, da área da educação, falam muito na importância do bebê estar próximo à sua mãe. Não é por uma questão, assim, de machismo, é porque, na verdade, o bebê nasceu de dentro dessa mãe, então é essa pessoa que ele reconhece e ele precisa de alguém que vai exercer a função materna. Daqui a pouco pode ser até uma outra pessoa, mas alguém que exerça a função materna, que seja referência para ele vai precisar estar muito próximo dela, porque é depois dos 6, 7, 8 meses de idade que ele consegue se sentir como um sujeito inseparado da mãe. Então, uma questão importante, essa é uma informação muito importante para aquelas famílias que daqui a pouco pensam em fazer viagens de 10 dias para o exterior e pensam em deixar o seu bebê em casa. Eu acho isso é algo que tem que ser muito analisado, avaliado, o quanto esse bebê perde, né? Se for um bebê pequeno, como eu estou falando, menos de 1 ano de idade, de ficar 10 dias sem o contato da sua mãe, que eu já vi algumas situações onde acontece isso. Isso é algo que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, de repente conversar com a pediatra do bebê, trocar uma ideia, conversar com outras pessoas, assim, para avaliar, porque realmente isso deixa algumas marcas bem significativas no desenvolvimento psíquico de um bebê. Eu não sabia. Então é importante a gente ter esses cuidados. Se tem muito aquela ideia de que, não, mas tá bem cuidado, vai ficar bem. Sim. De repente tem uma coisa mais profunda nisso, né? Exatamente. Daqui a pouco tem uma babá, que a babá pode estar em casa com esse bebê desde o nascimento, ele está super acostumado, mas é importante a família entender que a babá, ela tem uma função que é de auxiliar nos cuidados. Assim ela como não uma avó, pode, uma tia, uma madrinha. Exatamente. Ela não pode, assumir o que é da função materna, né? E 10 dias para um bebê pequeno, longe da sua mãe, isso deixa marcas. Então, 10 ou 15 dias, enfim, é algo que as famílias têm que analisar, e bem como tu mencionou antes, né? Tem algumas viagens... Né? A gente tem a vida inteira, exatamente, né? São alguns meses, né? Depois isso passa, depois... Tem como, sim, as crianças ficarem com uma pessoa que é referência. Ou acompanhar, né? Ou então acompanhar, que é o que a gente vai conversar também nesse bate-papo, né? E então passou esse momento, né? Passou essa fase, ele já pode viajar, já pode fazer algumas atividades. O que é indicado a fazer? Como que a gente analisa uma viagem com uma criança? Então, pensando nesses bebezinhos bem pequenos, assim, tipo... 4, 5 meses, quando já passou aquele período da imunização, que já está um pouco mais tranquilo, que eles já podem fazer viagens, enfim, tranquilo viajar com a família, mas sempre acho importante, assim, tudo que eu tô falando aqui não são verdades, né? O que eu tô falando é a partir do que eu estudo, da minha vivência e do meu ponto de vista também. É claro que cada um tem o livre-arbítrio para decidir o que vai fazer, né? Mas, enfim, eu acho interessante deixar como sugestão para as crianças pequenas sempre ambientes mais, assim, ao ar livre. Tem tantos lugares lindos, eu adoro acompanhar as tuas viagens, porque tu tens feito as últimas viagens muito, assim, na natureza. Lugares, inclusive, aqui no Brasil, incríveis para conhecer. Aqui na Serra Gaúcha, a gente tem lugares
maravilhosa para conhecer. Porque se associa muitas vezes uma viagem, eu vou levar com uma criança, vou levar para Disney, vou levar para o Beto Carreiro, vou levar para uma praia do Nordeste. Mas uma viagem não é também viajar para o outro lado do mundo ou para o outro lado do país, mas ela pode acontecer ao nosso redor também, né? E pensando, por exemplo, numa viagem para Disney. Eu nunca viajei para Disney, várias amigas minhas já, enfim. E o que eu escuto falar é que tem muitas filas, porque é uma multidão de pessoas, são filas imensas para os brinquedos, para as atividades que tem. Então, é importante sempre pensar, no meu ponto de vista, assim, antes de ir para a viagem, pensar como são esses locais. São locais onde tem muita fila de espera, porque aí uma criança de 2, 3 anos de idade vai ser muito difícil para ela. Eu vou colocar uma situação que me aconteceu na Disney. Eu fui várias vezes para os Estados Unidos antes de ter filhos e depois eu nunca fui para Disney. Nunca me atraiu essa questão de parques, então. Quando a Cecília, minha filha, tinha 2 anos e meio, ano passado, nós fomos para Califórnia, vamos para a Disney, né? Vamos fazer um dia para ela, né? Criei um monte de expectativa em cima desse dia. Chegamos no parque. O primeiro brinquedo, a primeira atração que nós fomos, era um carrinho que passava por alguns lugares e passava por um pequeno túnel que tinha uma bruxa. Uhum. Ela se assustou. E a partir daquele momento, que foi o primeiro brinquedo, ela não quis mais, ela, tipo assim, não foi um dia bom. Mais nenhum. Não, ela ficou com medo de ver o Mickey, ela ficou com medo de ver a Minnie, e eu tive que respeitar esse medo dela, esse momento, né, não pude forçar. Uhum. Então, às vezes a gente cria muita expectativa em cima de uma coisa que a gente tá vendo de fora e não é bom pra ele. Se eu tivesse ido num parquinho, ao ar livre, teria sido melhor, né? Exatamente, tu sabe que isso das grandes viagens, né, muito interessante isso que tu colocou. Porque assim, eu particularmente vivi muito isso com meu filho, quando ele era muito pequenininho, até 1 ano de idade, eu aproveitei muitos parques aqui de Farroupilha. Pode ser que a gente não tenha muitos parques, mas o que tem eu acho que é bom, é adequado, assim. E a criança pequena, na verdade, ela não precisa de muitas coisas, né? A criança pequena e a criança maior também. Eles se contentam, na verdade, porque eles querem aproveitar. E o que é a gente sair de casa e levar uma criança num domingo de tarde para passar uma tarde num parque aqui de Farroupilha? Isso já é uma viagem, porque já é uma saída de dentro de casa. Você pode fazer isso como uma forma de viagem, né? Montar uma cesta de piquenique, fazer diferente também em algum momento essa situação. Fazer o evento da viagem, que na verdade ele aproveita muito mais porque o parque está todo à disposição. Ele vai brincar com calma, com tempo e sem pressa, que isso é uma outra informação muito importante, assim. As viagens que são feitas com as crianças, a gente tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco a gente faz uma programação, né? A gente tem lá uma lista de lugares para visitar, e para uma criança talvez seja muito estressante sair de um lugar aí, conheceu, daí volta, depois vai para outro, depois volta, vai para outro. Um adulto até consegue. Eu particularmente não gosto de fazer muitas atividades no dia. Eu gosto de ter mais tempo, assim, mas cada um tem um perfil. As crianças, elas precisam de um tempo maior. Então essa é uma informação importante também. Se a família vai conhecer um lugar, né, que se pense em não colocar muitas atividades dentro de um dia, né, que se possa ir vendo o ritmo da criança, porque quando ela começa a fazer birra, quando ela começa a ficar chorona, quando ela começa a reclamar de tudo, é sinal do quê? Que para ela já deu. Ela já está estressada. Né? É o desconforto. Então, cada criança é uma criança, então é sempre importante também estar atento a como ela vai responder. Tem algumas crianças que daqui a pouco vão, né? Sim. Tranquilo. E tem outros que vão... De conhecer, né? De conhecer os limites psicológicos, né? E físicos do seu filho, né? Exatamente. Uma outra questão que eu queria mencionar também, que eu sei que muitas famílias fazem... programam viagens para o exterior para fazer compras, né? Essas são viagens assim que eu particularmente acho que para uma criança estar junto, acompanhando as compras nas lojas, porque é muita coisa para olhar, é muita coisa para analisar, para comprar. Isso é muito desgastante para uma criança, porque ela não consegue ficar ali olhando. Ela vai querer mexer, ela vai querer brincar, ela quer brincar. A criança brinca. E o ambiente de uma loja não é para brincar. Então, a não ser que vá uma outra pessoa junto. Que reveze, né? Que faça algumas atividades que sejam do universo da criança. O que a gente tem que cuidar é não querer ficar o tempo todo colocando a criança no universo do adulto, inclusive em viagens, porque isso não dá certo.
Uma coisa, eu sempre viajei muito antes de ter filho, né? E quando eu estava grávida, uma frase que eu escutei muitas vezes é que, e agora acabou as viagens, né? Vai ver que agora não vai dar mais para viajar. Verdade. Mas assim, eu sou a prova de que dá para viajar, mas tem que ser uma viagem, para ser prazerosa, tem que ser uma viagem diferente. A gente tem que esquecer o perfil de viajante que éramos antes de ter filhos, para construir um novo perfil, né? Tipo um voo, por exemplo, tem que olhar o horário do voo para que ela durma num período do voo, para que não seja muito cansativo, né? Os destinos também, eu fui, por exemplo, para a Rússia no inverno, eu não posso levar uma criança na Rússia no inverno, né? Então isso já não pode fazer, né? Vai ter um tempo depois, né, para ser feito. E outra coisa uma questão que eu queria ver contigo, seria as memórias. Como é que funciona as lembranças das crianças nesse período, nessas viagens? Então, muito interessante essa tua pergunta, e estava me lembrando agora que a primeira vez que o Jorge viajou de avião foi com 8 meses de idade. E agora, depois de maiorzinho, ele não fez essa viagem ainda e ele não tem essa memória da viagem do avião. Eu comento com ele que ele fez essa viagem, mas ele não lembra. Porém, o que eu acho muito interessante eu me lembro como foi ele, bebezinho, 8 meses, viajando de avião. Nós estávamos em 2 poltronas onde tinha um espaço na frente, eu coloquei um tapetinho e ele conseguiu ficar sentado. Ele interagiu com as aeromoças, ele interagiu com as pessoas que estavam ao lado. Bom, foi incrível, assim. E aí depois no hotel que a gente ficou tinha piscina, ele já fazia natação, ele ama natação até hoje, né? Então ele nadou muito naquela piscina, né? Adorou, então, ir pro tomar o café da manhã no hotel, que é tudo diferente, né? Sim. E a criança já está atenta a tudo isso, né? Então, ele não lembra desses detalhes, ele não lembra do avião, ele não lembra especificamente, ele tinha 8 meses de idade, ele não vai lembrar da piscina, não vai lembrar do café da manhã, dos passeios que a gente fez. Agora, tudo que ele experimentou são experiências que enriquecem o desenvolvimento, inclusive, cognitivo de uma criança. Porque uma criança que fica muito fechada dentro de casa, tem muitas crianças que os pais não, ou por falta de conhecimento, ou porque não gostam, não são muito de sair, nem de levar para parquinho, nem de viajar, são pessoas que ficam mais dentro de casa, famílias que ficam mais em casa. E a criança que é acostumada e tem essas vivências mais fechadas só no seu ambiente, ela tem um desenvolvimento um pouco mais, como é que eu posso dizer, menos desenvolvido. A gente não está falando aqui em comparação, não é o caso de dizer quem é melhor ou quem tem mais dificuldade ou menos, mas isso é fato, porque na verdade, quando tu sai de casa, quando tu faz experiências diferentes, num avião, num aeroporto, olha o que é o aeroporto, é muita informação para uma criança estar aprendendo, né? Então, num parquinho, né? Qualquer saída que seja, tudo são experiências de aprendizado que vão ficando armazenadas no desenvolvimento da criança, né? Então, tudo isso, talvez alguns detalhes, dependendo da idade da criança, quando for criança muito pequena, os detalhes da viagem eles não lembram. Agora, todas essas memórias afetivas, né, de, por exemplo, cheiros, né? Um dia ela vai ver uma imagem na televisão, ela vai, mas eu conheço esse lugar. Isso tudo fica ali dentro, registrado. Ela só não sabe exatamente o que é, né? Mas isso fica registrado. E tu sabe que quando eu tinha o Jorge bebê, eu me interessava muito sobre essa questão de viagens e tal. E eu me lembro que uma época eu acompanhei um perfil de um pai que no que a filha dele nasceu, ele e a esposa dele começaram a fazer viagens e viagens assim nos lugares mais distantes, assim, viagens no mundo todo, mas as viagens deles eram sempre na natureza. Então mostrava a bebezinha assim no sling, e eles numa montanha, e aí ele relatava o que ele observava que isso seria de registro de aprendizado para ela. Eu sempre achei isso incrível, porque isso também ajuda na formação da personalidade da criança. Eu tava olhando esses dias as fotos da Cecília, tua menina, né, nas tuas fotos do Instagram das viagens, e sabe que quando eu olhei ela naqueles rios lindos, incríveis, ela já tem 3 aninhos, né? 3 e meio. Eu fiquei imaginando o quanto isso vai despertar nela, esse gosto, que ser humano
tu estás ali criando, né, com toda essa vivência, com toda essa sensibilidade para a natureza, né? Ela vai, inclusive, já, apesar de ter só 3 anos de idade, ela já está experimentando o mundo e ela já está construindo dentro dela o que de fato vai fazer sentido na vida dela, inclusive pensando na profissão. Né? E também de conhecer culturas, de conhecer pessoas, né? Porque criança tem uma facilidade para fazer amigos, né? Em viagens, em parquinhos, em escolas. E isso só estimula, né? Sim. Resumindo, assim, eu acho um pecado, assim, deixar uma criança em casa e os pais irem viajar. Claro que tem algumas situações, assim, mais específicas, tipo uma viagem por ano, os pais irem sozinhos, que tem a questão do casal, que é muito importante. Agora, as crianças que não podem viajar porque os pais viajam e deixam em casa, eles perdem muito. E desde pequenos eles perdem muito com isso, com certeza. E como nossa região é privilegiada, né? Tantos atrativos, né? Gramado, o nosso interior aqui é muito bonito, né? Então dá para também se criar alternativas aqui próximo, né? Sim, sem com certeza. Se gastar muito sem também. Pensar em viagens muito longas, né? Com certeza. E outra questão que eu tô até ansiosa por essa questão, é a questão das telas, né? Sim. Tem uma frase que eu ouvi e para mim faz muito sentido, né? Que nós fomos a geração que pegou a bucha de criar a primeira geração que já nasceu com a internet, né? Verdade. Porque nós nascemos sem, né? Uhum. E os nossos filhos já estão com a internet aí. E o que a gente faz? O que é adequado? Então, eu gostaria de dar uma dica, assim, que eu tenho deixado essa dica em vários lugares. Quando um bebê nasce, uma dica de ouro, assim, não precisa comprar um tablet para colocar no carro, tá? Não precisa comprar um tablet específico para viagens, porque a criança se acostuma a tudo e ela aceita muito bem tudo que a gente oferece. E eu sou prova viva disso, porque o meu filho, desde bebezinha, eu comecei a fazer pequenas viagens visitando minha família, que não é daqui, e a gente nunca ofereceu para ele tablet e deu certo. Hoje ele tem 6 anos de idade, ele se acostumou desde pequenininho, a boa parte da viagem ele dorme, e quando ele acorda, ele está observando o trajeto. Quando a gente dá a possibilidade da criança observar o trajeto, gente, é muita coisa que se aprende. Eles aprendem a questão do que é uma via de mão dupla, mão única, eles aprendem o que é quando pode ultrapassar, eles aprendem tudo. E se a gente ainda for lançando essas informações, porque senão a criança fica alienada. Tem crianças que são muito alienadas, né, no sentido de a informação está passando batido e eles não enxergam. Ou porque está com o tablet, ou porque então se acostumou a não se falar sobre isso. Então, eu daria um conselho assim, não coloquem tablets e celulares, não ofereçam isso para a criança numa viagem. Nessa primeira não se oferece isso. Daqui a pouco se leva um tablet para uma viagem, assim, em qual situação usar, né? Porque também não precisa ser algo assim tão radical de não ter. Mas daqui a pouco, no momento da viagem, quando a criança já está muito cansada, né? Então dá um pouquinho. Agora não precisa iniciar a viagem com o tablet, né? Assim como eu vejo nos restaurantes, as crianças chegam no restaurante, já dá o tablet e o celular. Então ela nem aprende a como se comportar socialmente no restaurante. Sim. A gente não dá essa oportunidade. E ela nem está sentindo que ela está naquele ambiente, ela não está visualizando nada, porque o mundo dela se resumiu na tela, né? Exatamente, ela fica completamente de fora do que está acontecendo. Então, muita cautela, né? Essa é a minha sugestão. Não dá para alienar, mas também não dá para... É a dosagem. Exatamente. O segredo é a dosagem. O equilíbrio. E Laura, me conte, né? Está nascendo um filho, né? Em 2021. Me conte do teu projeto, da tua empresa, o que vai ser. Então, fiquei até emocionada quando tu falou o filho, porque eu achei linda essa tua expressão, né? Então, nesse ano de 2021, tá nascendo o Espaço Brinca Comigo. Faço convite a todos que quiserem conhecer. Eu já fui conhecer e tá lindo. Isso, é uma escola de contraturno aqui no município de Farroupilha, fica no bairro Planalto. E nós já vamos iniciar as nossas atividades agora no mês de janeiro. A gente está ainda vendo certinho qual é a data para a gente poder divulgar para o público, mas já logo em breve a gente está iniciando, né? É tão importante, né? Porque acho que as crianças precisam tanto de um espaço, né? De um fora do ambiente escolar, né? Sim. De ter mais uma opção, né? E a nossa proposta, assim, vai ser muito de brincar fora, né? Nós temos um espaço, você conheceu o espaço, magnífico, né? O espaço é incrível, assim, seguro, lindo, né? Exatamente, é um espaço bem grande, assim, com muito ar livre. A gente quer que as crianças tenham muito contato com a natureza.
A gente não vai oferecer atividades, muitas atividades, a gente vai querer, na verdade, respeitar o tempo da criança, a gente quer que as atividades surjam de acordo com a necessidade, o desejo delas e com calma, porque eu tenho visto muitas crianças com muita ansiedade, muita hiperatividade, muita agressividade, e isso vem muito do ambiente ser muito acelerado. Muitas atividades, muita informação, uma hora tem isso, outra hora tem aquilo, depois tem aquilo. Então, na nossa escola, a gente vai querer propor algo muito parecido ao que nós tínhamos na nossa infância de alguns anos atrás. Eu tenho 40 anos de idade, então eu posso dizer isso, que foi bem diferente. Era uma infância sem muita televisão, não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. A gente tinha que inventar as brincadeiras ali. Exatamente. O ócio criativo, né? O ócio criativo tem muito a ver, essa tua expressão, com a nossa proposta da escola, que é observar o que está acontecendo na natureza com calma, com foco, concentração, né? Com o uso de tecnologias, assim, de uma forma muito comedida, assim, que a gente vai, na verdade, utilizar um computador, por exemplo, para fazer uma pesquisa, mas a gente não vai ter uma televisão à disposição para as crianças assistirem. Sim, não vai ter a hora do filme. Não vai ter isso, porque na verdade as crianças têm isso em casa e em casa tá ok. Na escola não há necessidade de ter isso, né? E quem quiser contato com vocês, como é que faz? Então, quem tiver interesse em conhecer o Espaço Brinca Comigo, pode entrar em contato pelo telefone 98-437-8814 e pode também fazer contato pelas redes sociais, que é brincacomigo.com.br. Nós temos tanto o Instagram quanto o Facebook. Então podem entrar lá, a gente já tem várias imagens, falamos um pouco mais sobre a nossa proposta, nós atendemos crianças de 4 a 12 anos de idade e vem nos conhecer, gente. E eu fui, olha, e vale muito a pena, tá? Convido a todos e agora vou te agradecer, Laura, pela presença. Obrigada a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.